Olá, pessoal! Vamos a mais uma revisão das nossas atividades domiciliares de ciências. Só que hoje a gente não vai só revisar apenas uma atividade. Vamos começar pela atividade 1, mas hoje nós vamos revisar todas as atividades que já foram postadas nos nossos grupos, ok? Começando aqui pelo nosso conteúdo de reprodução, né? Nós vimos nos conteúdos que foram postados que falou-se muito no assunto de reprodução, e dentre esse assunto reprodução, nós temos aqui dois tipos de reprodução, né? Que é a reprodução sexuada e assexuada. Mas o que é a reprodução, pessoal? É o ato de acasalamento, dando origem a outros seres vivos da mesma espécie. Só que reprodução, ela não é basicamente apenas uma. Ela divide-se em duas, que é a sexuada e a sexuada. A reprodução assexuada, os descendentes nascem de um único ser. Eles não precisam de outro sexo, do sexo oposto, certo? E a reprodução sexuada, quando há sim a intervenção de dois sexos. Temos aqui um exemplo da reprodução sexuada, que temos aqui a estrela do mar, e a reprodução assexuada do cão, ok? A reprodução assexuada, ela divide-se em divisão binária, brotamento e regeneração. A sexuada, ela divide-se em fecundação, e essa fecundação ela pode ser de dois tipos, interna e externa. Os processos mais comuns da reprodução assexuada são a bipartição, a gemulação, a divisão múltipla, a multiplicação vegetativa, a partenogênese, a esporulação e a fragmentação. Como dito anteriormente, a reprodução assexuada é uma reprodução em que o indivíduo se reproduz sozinho, sem misturar seu material genético com outro organismo. Por esse motivo, a reprodução assexuada ela é considerada uma reprodução agâmica, ou seja, ela ocorre sem a presença de gametas. Tipos de reprodução assexuada. Como já falei naquela hora, temos a cisciparidade, a divisão binária ou a bipartição. É o meio de reprodução da maioria dos seres unicelulares, como as bactérias e os protozoários. Para realizar essa reprodução, os unicelulares dividem suas células em duas menores, que posteriormente eles vão crescer. Então, pessoal, como eu havia dito, para realizar essa reprodução, os unicelulares dividem suas células em duas menores, que posteriormente crescerão. Temos aqui mais uma, que é a fragmentação, que também pode ser chamada de fissão. Ela ocorre quando o animal se divide em dois, formando duas partes iguais, que eles irão crescer ou eles vão se regenerar para formar dois novos indivíduos. Esse caso aí, por exemplo, tem o caso das planárias, que são tipos de verme. Eles são do filo dos flantelmintos. Eles se dividem ao meio por conta desse seu alto poder de regeneração, formam dois novos indivíduos. Vocês estão vendo aí nessa imagem a seguir. Temos também brotamento, que também pode ser chamado de gemiparidade. Esse tipo de reprodução, um pequeno broto se desenvolve e posteriormente se desprende, formando assim um novo indivíduo. Pode ocorrer tanto em unicelulares como as leveduras. No caso, as leveduras aí que ele está falando são fungos unicelulares,
como em pluricelulares, no caso aí das esponjas, né, que são os poríferos. É importante salientar que o brotamento favorece a formação de colônias. Aí temos aqui uma esponja sozinha, indivíduos únicos, no caso ali, indivíduos unidos, desculpa. Aí nasceu o broto e também tem eles aqui, ele se desprende dessa esponja maior e ficam isolados. A gemulação, gente, ela ocorre em esponjas que no caso são os poríferos de água doce, e um animal que se encontra em um ambiente desfavorável, ele forma uma gema, que no caso é uma espécie de bolsa. Contém células dentro dessa bolsa e elas podem formar novas esponjas. Quando essa gema encontra um ambiente com condições favoráveis, ele libera as células que irão se fixar no substrato para formar novos indivíduos. Aí vocês estão vendo aí a imagem A, né? A B e a C que está justamente explicando toda essa sequência. Temos aí também a esporulação, que é a formação de esporos. Os esporos nada mais é do que as células resistentes capazes de sobreviver latentes em ambientes desfavoráveis. Quando encontram ambientes favoráveis, os esporos eles germinam formando novos indivíduos. No caso aí, ele mostrou o exemplo do pão mofado, que é um tipo de esporulação. Ele mostrou o bolor, que no caso é o mofo do pão, né? E essa germinação de esporos é justamente aquele mofo que a gente vê no pão. Temos aí também a estrobilização. Ocorre aí no caso dos quinidários. O que são os quinidários? Vocês lembram que os quinidários são os corais, as águas vivas. Durante a metagênese, que é o ciclo reprodutivo que inclui fases sexuadas e assexuadas, e alterna o formato do corpo do animal. Quando o animal está na forma de pólipo, ele pode liberar estróbilos, que são pedaços que formarão adultos natantes. Aí vocês estão vendo aí a representação aqui embaixo. Aqui, esses aqui são medusas do mar. Temos a multiplicação, que também pode ser chamada de propagação vegetativa. Aqui ele tem uma imagem ao lado aqui, essa imagem aqui é de uma bananeira. E tem outra aqui que são uma mudinha de uma planta. Então, nessas plantas, os órgãos vegetativos, como por exemplo as raízes, os caules e as folhas, elas podem sofrer modificações. Essas modificações permitem que forme novos indivíduos. No caso das bananeiras, por exemplo, pode formar novas plantas através do seu caule. No caso, essas novas plantas são chamadas de rizoma. Temos aí a partenogênese. E o exemplo mais fiel da partenogênese é o exemplo das abelhas. É o processo através do qual um óvulo não fecundado se desenvolve em um indivíduo. Os zangões são um exemplo clássico para esse tipo de reprodução. Aí vocês estão vendo aí ao lado, né, a rainha e o zangão, né, os óvulos, os dois óvulos mais o espermatozoide, aí eles geram justamente a operária, a rainha e o zangão. Agora vamos para a revisão da atividade 2. Agora a gente vai falar da reprodução sexuada. No caso da reprodução sexuada, nos animais, caracteriza-se pelo acasalamento de um macho com uma fêmea, permitindo assim a tal chamada fecundação. No caso, essa união do espermatozoide com o óvulo gera justamente o ovo, que também pode ser chamado de zigoto.
Temos aí, né, um exemplo da reprodução sexuada. Aí é uma cadela e seus filhotes. E aí é justamente a fecundação, né, que é a representação mais fiel da reprodução sexuada. Que temos aí o óvulo, né, e o espermatozoide. Temos também esse exemplo aí do anfíbio, né, que é do sapo. Esse exemplo aí foi mostrado nas atividades domiciliares, eu acho que vocês lembram. Vamos agora à revisão da atividade 3, pessoal. Temos aí, pessoal, as plantas e a gente pode perceber que a fecundação também acontece nas plantas. As plantas, elas possuem órgãos masculinos e órgãos femininos. Os órgãos masculinos são chamados de androceu e são compostos pelos estames, enquanto os órgãos femininos são chamados de gineceu e é constituído de carpelos. Então, assim, não pensem que apenas os órgãos femininos e masculinos estão apenas... Quando a gente fala nisso, a gente fala apenas de animais. A gente também pode falar da fecundação no caso das plantinhas também, certo? O gineceu, ele é composto pelo ovário, que produz e armazena os óvulos. Nos óvulos também existem as células sexuais da planta. Quando os grãos de pólen chegam até o gineceu e alcançam o óvulo, ocorre justamente a fecundação. O ovário, ele irá se desenvolver e se transformar no que nós chamamos de fruto da plantinha, enquanto que o óvulo se transformará em sementes. E aí, falando ainda em fecundação, nós temos a externa e a fecundação interna. No caso da fecundação externa, ela dá-se fora do corpo, né? Externo já está dizendo que é fora. Né? Normalmente dentro da água, como é o caso da maioria dos peixes dos anfíbios, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. A fecundação interna dá-se dentro do corpo da fêmea. Aí vocês estão vendo aqui esse exemplo aqui, da imagem da ave. Aqui a gente pode também ver a reprodução como é numa florzinha, né? A polinização, né, da planta, a sua fecundação. Aí temos aqui todo o ciclo da semente, do fruto, até a sua germinação e dá-se a polinização no final de tudo isso. Aqui mais um exemplo de outra flor, né? Mostrando também esse ciclo aqui da fecundação nos vegetais. Aqui mais uma vez, como vocês podem ver, né? A polinização, a fecundação e a frutificação. Vamos agora à revisão da atividade 4. A revisão da atividade 4, pessoal, a gente vai iniciar falando de um tema que foi muito bem abordado nas atividades domiciliares, que foi sobre a puberdade. O que vem a ser essa puberdade, essa fase, ou esse período? Ele ocorre em mudanças biológicas e fisiológicas. É justamente nesse período, pessoal, que o corpo se desenvolve física e mentalmente, tornando-se maduro e o adolescente fica capacitado para gerar filhos. Ela não deve ser confundida como sinônimo de adolescência, visto que a puberdade faz parte da adolescência. Temos aí a sequência do sistema reprodutor masculino, que ela consiste na evolução dos caracteres sexuais masculinos e surge justamente na puberdade. É com o desenvolvimento desses caracteres sexuais que os órgãos sexuais eles sofrem uma maturação, que torna possível justamente essa reprodução, que vai dos 9 aos 10, né? Vocês podem ver aqui
que vai mudando justamente o peso, a altura. E isso se estende até os 17 anos, propriamente dito. Tem o início da puberdade, o desenvolvimento do tórax, a mudança na voz, pelos axilares, aparecimento de bigode, acne, maturação sexual, barba e pelos sobre o peito e sobre o resto do corpo, e aí chega o fim da puberdade. A gente vai ver agora o sistema reprodutor masculino, né? E todas as suas funções. O sistema reprodutor masculino, ele inclui o pênis, o escroto, os testículos, o epidídimo, o canal deferente, a próstata e as vesículas seminais. O pênis e a uretra fazem parte dos sistemas urinário e reprodutor. Agora a gente vai ver a anatomia do sistema reprodutor masculino. Vocês vão conhecer agora abaixo sobre cada um desses órgãos, ok? Vamos começar pelos testículos. Os testículos são glândulas de forma oval que estão situadas na bolsa escrotal. Na estrutura de cada testículo encontram-se tubos finos e enovelados chamados tubos seminíferos. Gente, é justamente no testículo que lá é produzido os espermatozoides. Os espermatozoides são os gametas masculinos, a célula masculina, né? Durante o processo chamado espermatogênese, além de diversos hormônios, claro, o processo de formação desses espermatozoides é denominado espermatogênese. O principal hormônio é a testosterona, que ela é responsável pelo aparecimento das características sexuais secundárias masculinas, no caso dos pelos, a modificação da voz, tudo isso se dá devido ao hormônio da testosterona. Temos aqui o epidídimo, são canais alongados que se enrolam e recobrem posteriormente a superfície de cada testículo. Corresponde ao local onde justamente os espermatozoides são armazenados. Temos agora o canal deferente. Ele é tipo um tubo fino, longo, que sai de cada epidídimo. Ele passa pelas pregas ínguas, que no caso são a virilha, através dos canais inguinais. Ele segue a sua trajetória pela cavidade abdominal, circunda a base da bexiga e alarga-se formando ampola. Recebe o líquido seminal proveniente da vesícula seminal, através da próstata, que nele descarrega o líquido prostático e vai desaguar na uretra. O conjunto dos espermatozoides do líquido seminal e do líquido prostático, gente, é o que a gente chama justamente de esperma ou sêmen. Vamos agora para a vesícula seminal. A vesícula seminal ela é formada por duas pequenas bolsas localizadas atrás da bexiga. Sua função é produzir o líquido seminal, uma secreção espessa e leitosa, que neutraliza a ação da urina e protege os espermatozoides. Também, no caso, além disso, ele ajuda no seu movimento até a uretra. O líquido seminal também ajuda a neutralizar a acidez da vagina durante a relação sexual, evitando assim que os espermatozoides morram no caminho até os óvulos. Temos aí agora a próstata, né? Que no caso aqui à esquerda nós temos a próstata normal e ela aumentada. Ela é uma glândula localizada sobre a bexiga e produz o líquido prostático, que é uma secreção clara e fluida que integra a composição do esperma. Temos agora a uretra, que é o canal que nos homens ele serve ao sistema urinário e ao sistema reprodutor. Começa na bexiga, atravessa a próstata e o pênis, no caso sua maior porção, até a ponta da glande, que no caso é até a ponta do pênis, onde há uma abertura pela qual são eliminados justamente o sêmen e a urina.
Vale ressaltar, pessoal, que a urina e o esperma, eles nunca são eliminados ao mesmo tempo, certo? Graças a justamente a musculatura da bexiga, que na entrada da uretra, ele impede que isso ocorra. E, por fim, agora nós temos o pênis, que é um órgão cilíndrico externo que possui 2 tipos de tecido, cavernoso e esponjoso. É através do pênis que são eliminados a urina, que no caso é a função excretora, e o sêmen, que é a função reprodutora. Vocês podem ver aí a diferença que há no pênis flácido e no pênis ereto. Vocês podem ver aí como é que são dentro de cada um deles. Vamos agora para a revisão da atividade 5. Pessoal, puberdade é o nome dado ao período de transição entre a infância e a fase adulta e acontece em meninas entre 8 e 13 anos de idade e meninos entre 9 e 14 anos. Essa fase ela é marcada principalmente pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários e o início da fase reprodutiva, tanto no homem quanto na mulher. Nas meninas, o primeiro sinal da puberdade é o surgimento do chamado broto mamário, enquanto que nos meninos é o aumento dos testículos. Os caracteres sexuais secundários, no caso das meninas, né, que é o sexo feminino, é o desenvolvimento das mamas, o aparecimento de pelos nas axilas e zona púbica, né, que é a zona pubiana, o alargamento da bacia e das ancas, a silhueta mais arredondada, desenvolvimento dos órgãos reprodutores e o início da menstruação. Os caracteres sexuais secundários masculinos vai desde o espessamento das cordas vocais, no caso, a voz, por conta desse espessamento, ela vai ficando mais grave. O aparecimento de pelos na face, axila, peito e zona púbica. Alargamento dos ombros, desenvolvimento da musculatura, desenvolvimento dos órgãos reprodutores e o início da ejaculação. Vocês podem ver aqui, né, a diferença justamente que ela é notória, é notável no menino e na menina, né? A gente não vê aqui o menino com espinha, mas a gente sabe que esse é um dos fatores também que predomina tanto no homem como na mulher, que é o aparecimento da acne. Agora vamos à menstruação, que é a tal chamada menarca. A primeira menstruação é um tema que ele tem que ser abordado com muito cuidado mesmo, gente, porque ele vai desde a questão psicológica, né, as mais questões físicas. Então, assim, muitos conflitos que acometem a adolescente justamente quando ela chega nessa fase da menstruação. Então, é muito importante o contato familiar da mãe, né, para que venha orientar a adolescente justamente nessa fase. A menarca, que é assim chamada, é o nome dado à primeira menstruação da mulher e é uma das últimas fases da puberdade. O primeiro ciclo tende a acontecer entre 10 e 15 anos, podendo variar conforme o estilo de vida. Histórico de menstruação das mulheres da família, hábitos alimentares, alterações hormonais, entre outros fatores. Então, muitas vezes, a adolescente ela já está saindo dos 15 para os 16 e até agora ela não menstruou. Então, o que é que tem que acontecer? Ela precisa procurar um médico? É bom, porque o histórico dela é que vai definir o estilo de vida dela, os hábitos alimentares, as alterações hormonais, tudo isso são fatores que contribuem. Nesse momento, pessoal, esse momento da primeira menarca, dessa fase de menstruação, as adolescentes elas precisam de apoio da família, principalmente da mãe, como eu havia dito no começo. Elas devem ser orientadas para que se sintam acolhidas e seguras, ter uma pessoa para conversar sobre tirar suas dúvidas, orientar sobre os cuidados higiênicos necessários e também sobre como poder lidar melhor com essas transformações que estão ocorrendo no seu corpo. Afinal, pessoal, é toda uma mudança.
A menarca é o primeiro ciclo menstrual, ou seja, o primeiro sangramento. Não é o segundo, é o primeiro. Então, assim, logo de início, isso é um conflito, né? Pode ser chamado de não é que seja um choque, né? Mas é algo novo, é uma experiência nova que podem levar a adolescente a sentir a alegria ou até mesmo a angústia com a chegada da primeira menstruação. Do ponto de vista social e médico, muitas vezes é considerado o evento central da puberdade feminina, pois sinaliza o começo da possibilidade da fertilidade, ou seja, naquele momento ela sabe que ela já pode gerar um filho, né? Então, do ponto de vista da adolescente, é o sinal maior da sua feminilidade, fertilidade e entrada na vida adulta. A puberdade são mudanças físicas profundas, que vêm acompanhadas de alterações de humor, instabilidade emocional e muitos questionamentos e conflitos. Então, é muito bom o apoio da família nesse momento, ok? Bom, aqui a gente fica. Um cheiro para todos vocês e boa prova!